Saudações, olá pessoal, tudo bom com vocês? Boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme a ocasião em que vocês estiverem acompanhando, assistindo a este vídeo. O professor José Victor, é mais uma vez um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Tendo como ponto, tá tentando aumentar aqui o meu volume rapidamente, daí, só um momentinho. Vamos lá, vamos conseguir. Calma, Brasil. Não, Brasil, calma. Irei permitir, ok. Ótimo, perfeito. Então é um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez, certo? Tendo como ponto de partida, né, o nosso livro A História da América através de Textos, né, organizado por Jaime Pinsky, e também com textos de outros autores e autoras, certo? E no nosso encontro de hoje nós vamos conversar principalmente sobre culturas, certo? Nós não vamos, aliás, nós vamos nos deter, né, dando continuidade às leituras dos textos deste livro. Na semana passada nós conversamos sobre migrações, né, a influência das migrações, e fazendo uma ponte com o tempo presente, em especial no estado de Roraima, onde este vídeo está sendo produzido, por exemplo, né, conversamos sobre como que as repercussões dos fluxos migratórios de uma região e as suas consequências, é claro, um conteúdo que é visivelmente, um conteúdo que é praticamente obrigatório quando você estuda sobre o século XXI, no entanto, não apenas sobre este século, mas também nos séculos anteriores, desde a história, desde a concepção do ser humano, né? Então, é um conteúdo que você, se não estudou, precisa estudar, porque é uma leitura mais que obrigatória, não apenas para conhecer o mundo ao seu redor, mas também para conhecer você mesmo, ok? Então, no nosso encontro de hoje, nós vamos dar continuidade, e com isso, claro, assim como como todo início de aula, sempre com algumas perguntas, né? A primeira pergunta é simples, né? Você já conversou sobre culturas? Em algum momento você já se deparou assim sobre estar conversando sobre influências culturais, sobre aspectos culturais na sua vida, no seu cotidiano, no hábito, na forma como você fala, o que você come, a maneira como você escreve, o que você escuta, por exemplo? Vocês já se perguntaram sobre isso ou já ouviram algumas frases de senso comum, assim, muito, diga-se de passagem, terríveis, né? Fulano tem mais cultura que o outro, nós vamos levar cultura até você, alguns povos têm mais culturas que outros, algumas culturas estão mais avançadas do que outras, né? E frases de senso comum muito fortes que são repetidas por vezes até por nós em alguns momentos, né, diga-se de passagem, mas que nós devemos nos policiar, nós devemos nos vigiar para que não estejamos cometendo erros gravíssimos, ok? Tudo bem? Então, algumas perguntas também que nós podemos dar continuidade, como, por exemplo, o que você entende por cultura? Né? Falar sobre cultura é um assunto fácil? O que você acha? Né? Converse isso com os seus alunos, claro que a aula de hoje também é planejada para que você exerça essa atividade com os seus alunos em sala de aula, né? Na educação básica, lá nos tempos dos seus anos iniciais, anos finais agora, né, como falam, das antigas primeiras à oitava série, hoje do primeiro ao nono ano e depois do ensino médio, né, na primeira série do ensino médio ao terceiro ano do ensino médio, você era incentivado a estudar sobre culturas? E dentro da faculdade, este assunto, essa temática também é valorizada ou ela é vista com desdém, à sombra, no limbo? O que você tem a dizer sobre isso? Fique à vontade, faça esse exercício de reflexão, ok? Aqui não vou dizer o que está certo nem o que está errado. E para o nosso encontro de hoje, nós também teremos alguns materiais de auxílio, né? Junto com os trabalhos os textos, né, que estão presentes no que tange a tendências culturais, nos apontam, né, a partir dos textos, como, por exemplo, de Ottaviani. Quem foi Ottaviani? Que a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar, por exemplo,
dela que está sempre presente em concursos e provas de português, para nossa tristeza. No entanto, para nossa tristeza, diga-se de passagem, porque eu erro com frequência, infelizmente, mas no contexto geral, ela é um patrimônio da humanidade, que é a Mafalda, por exemplo. Vamos conversar sobre como o Pasquim interfere também em aspectos quanto à censura, ao jornalismo, à contracultura, o humor, né, em tempos de regimes, no caso, durante os regimes militares nas Américas, em especial no Brasil, como que músicas também influenciam nos aspectos culturais para conhecermos um povo e o contexto histórico em que ela foi construída. Por exemplo, recentemente, né, nas Olimpíadas, a música Baile de Favela fez sucesso, né, em decorrência do êxito, né, do sucesso da ginasta, né, da Rebeca, no caso, né, que conquistou 2 medalhas. E uma das músicas, é claro, né, e uma das músicas que se tocou, é claro, foram uma das mais famosas, e assim, não que ela não fosse já conhecida na época que foi lançada, mas a Rebeca Andrade, né, pela música que ela colocou no solo, né, fez novamente um debate quanto ao funk, né, e a letra da música, os gostos, a mensagem dela e etc. Mas, de uma certa forma, claro que nós não vamos entrar aqui no mérito da discussão da música Baile de Favela. No entanto, é interessante conversar sobre como que uma música gera assuntos, né, presentes em rodas de conversa, sobre gostos, sobre contexto histórico, sobre povos, sobre culturas. E desde já, mais uma vez, parabenizar a Rebeca Andrade, assim como também toda a delegação esportiva que está presente nas Olimpíadas, né, representando o Brasil, os nossos agradecimentos e que Deus os abençoe. Junto com isso, né, nós também não podemos deixar de conversar, né, sobre outros pontos a respeito da própria palavra cultura, porque é muito comum, né, nós sempre colocarmos a palavra no singular. Isso, de uma certa forma, causa estranheza para quem é do campo dos estudos culturais. Eu não sou da área, infelizmente, não tenho um grande conhecimento, mas no pouco que eu sei, a gente percebe que o uso da palavra cultura no singular, ela gera um certo incômodo, porque dá-se a entender que não existe apenas uma coisa quadrada, né, dentro de uma caixinha, etc., e que aquilo ali é homogêneo e eterno, né, como se não houvesse mudança, como se não houvesse um processo ali de inovação, um processo de assimilação, e etc., etc. e tal. Isso você vai identificar nos estudos, né, dos culturalistas e suas várias escolas, por exemplo. Aqui na nossa sala de hoje nós vamos citar pelo menos 2, que é o Roch Lara e o Clifford Geertz, 2 autores muito famosos, né, com obras já renomadas, muito utilizadas, principalmente na graduação, né, para quem está engatinhando nesta área e que estão presentes aqui no nosso encontro de hoje, certo? Então, conversando sobre isso, né, nós já estamos aqui já avançando. Com relação à cultura, né, o que nós podemos entender? Herança cultural ou heranças culturais? É uma coisa bem interessante aqui quando nós estamos nos referindo à América, porque o texto ele faz uma apresentação muito interessante a respeito da cultura asteca e o México, por exemplo, né? É uma coisa bem... A cultura asteca no México, vamos colocar a cultura asteca no México, no caso, que é uma coisa muito interessante, muito curiosa. Por que curiosa também? Somente, se eu só abrir aqui, acho que fica melhor, né? Perfeito. Ótimo, muito melhor. Então, assim, por que essa noção de cultura? Por que trabalhar com cultura? Porque quando uma das frases presentes no texto é a formação cultural da América Latina tem componentes muito complexos e contraditórios. E é justamente um campo das culturas, não é uma linha reta, não é algo singular, não é algo fácil.
certo? E por vezes a gente tem a mania de generalizar, né? Aquela frase típica quando você está com raiva de um grupo e você fala, todo brasileiro é assim, todo torcedor do Flamengo é assim, e aí todo maranhense é assim, todo gaúcho é assim, todo paulista é assim, todo capixaba é assim, por exemplo, né? E você ali cria preconceitos terríveis, né? E que por vezes, inclusive, geram inimizades fortes, certo? Aqui também uma coisa que a gente tem que estar muito atento é que quando nós estamos conversando sobre culturas, a gente não pode ter uma leitura romântica da história, tá bom, pessoal? Vamos lá. E aí, por esse motivo, estudar culturas é fazer microscopias, ou seja, leituras microscópicas. Microscópicas mesmo, né? Nunca generalizantes, nunca generalize, ok? Por favor, não saia desse encontro generalizando tudo novamente, ok? E aí um grande exemplo que o nosso autor cita é o do México, né? Uma vez que a chamada historiografia oficial, aquela geralmente sempre associada ao Estado, né, ao governo, né, visa apresentar os mexicanos como herdeiros dos astecas, por vezes isso também é muito comum também no Brasil, né, e identificar nos espanhóis como os vilões que interromperam um processo da parte da história cultural asteco-mexicana, né. E aí uma coisa muito interessante, que se você for analisar no México, né, o idioma oficial é o espanhol, você tem como religião predominante o catolicismo. No entanto, é claro, a gente não deve generalizar, mas vamos identificar elementos, né, que estão presentes na cultura mexicana, mas que também podem ser heranças indígenas. Ainda que, por vezes, essas heranças não sejam reconhecidas, entre aspas, como parte da história oficial. Isso também acontece no Brasil. Vejam os símbolos que representam a República, vejam elementos, né, nos objetos, nas letras, nas músicas, né, que representam, né, em tese, o Estado brasileiro. Vejam quais personagens, ou quais pessoas, ou quais grupos estão representados e quais estão excluídos, né? Quando você também trabalha sobre cultura, você também está analisando esses aspectos, pessoal. Analisar uma bandeira, por exemplo, é ver ali um símbolo cultural. Analisar um prato, a forma, o desenho dele, também. Analisar a letra de uma música, também, certo? Então, tudo, de uma certa forma, tem influências culturais, ok? Uma coisa, por exemplo, no Brasil, é justamente quando nós analisamos os estudos da construção da identidade do brasileiro a partir do Brasil Império, né? Os grandes exemplos, né, do Fahrenheit, né, a missão austríaca, por exemplo, os estudos que influenciaram na construção da identidade de um brasileiro, muito associada também a um estilo, né, uma ponte com a Europa, né, algo muito que causava até uma certa preocupação com os países fronteiriços com o nosso, né, na América Latina, que viam o Brasil mais associados ou mais com seus olhares voltados mais para a Europa do que para a América Latina. Claro que isso aí já é um outro debate que inclusive tem tudo a ver com a história da América, claro, né? Só que isso a gente já vê em um outro capítulo, tá bom? Aí, no caso, a gente tem que verificar também outras leituras, como no campo da sociologia, o exemplo de Gilberto Freire, né? Com Casa Grande Senzala, que é um livro que estará sempre nos debates nos campos da sociologia, da antropologia e da história, né? E o discurso e o mito da democracia racial, por exemplo, né? Aspectos migratórios e aspectos religiosos também presentes para a chamada construção de uma identidade nacional, né? O processo, por exemplo, de embranquecimento da população brasileira, são coisas que, de uma certa forma, geram debates entre nós que não devem ser vistas de forma inocente, como se diz, né? Então, no caso, identidade brasileira, né? Está falando de Brasil, mas no mapa que está México, né? A identidade para além de uma carteira de identidade. Pode parecer banal, pessoal, mas isso aqui também influencia em aspectos culturais. Tudo bem? Depois, com seu professor de sociologia, com seu professor de filosofia, por que não? Conversem com eles sobre isso, tá? Façam pontes, por que não uma atividade interdisciplinar, né? Ou transdisciplinar, por que não? Sobre as identidades no Brasil, né? O que define uma identidade,
Pode ter certeza que é uma discussão para mais de metro aí, né? Rende muitos dedos, 2 dedos de prosa. Muito mais que 2 dedos de prosa só. Tenho certeza quanto a isso. Tudo bem? Então, dando continuidade, turma. Aqui, só um momentinho. Vamos lá. A gente tem, né, a apresentação do texto, né, do livro, né, do Jaime Pinsky, organizado por ele. Tendências Culturais na América, o texto 36. Né, o que podemos entender por tendências, isso também já é uma outra questão. O papel das culturas nas mudanças e a relação entre a política e o nosso continente. Uma ponte aqui nessa parte do ponto 37, a gente tem por obrigação fazer uma ponte com o campo das artes visuais, tá? E aqui no texto, já dando alguns spoilers, você tem menções como, por exemplo, a Semana de Arte Moderna de 1922, né? Você pode colocar, por exemplo, uma coisa muito interessante que é do México, né, que é o muralismo, e outros movimentos ao redor da América Latina na literatura, então, enfim, que também estão presentes nesses debates que são fundamentais para nós entendermos também um pouco, né, desse do nosso continente, um pouco entre aspas, por favor, certo? Na página 38, no texto 38, ele é direto, é a letra da música Apesar de Você, de Chico Buarque, muito famosa durante o regime militar, famosa até os dias de hoje, cantada principalmente por pessoas atualmente, né, críticas à atual administração no Brasil, por exemplo. É uma música clássica que em algum momento na vida provavelmente você já tenha cantado, certo? E nisso a gente faz uma ponte, né? Nós não vamos aprofundar muito no texto 38, mas a gente não vai deixar de ignorar, por exemplo, a gente não pode ignorar pontos como, por exemplo, como que as músicas do parixara, do areruia, da flauta peruana, por exemplo, do tango, do sertanejo, o forró, o rock, o choro, a salsa, o reggaeton, né, o reggae, por exemplo, influenciam ou nos auxiliam a entender as várias práticas culturais na América, ok? Aqui, se você for colocar música, tem música para mais de metro, certo? Então, vamos lá, pessoal. E aí, finalizando na página 39, nós temos as tendências, as tecnologias e culturas, né? Como conciliar esse assunto? Como, né, é possível conciliar um assunto com outro? E por que a resposta é sim, claro, né? Certo? Então, essa é a nossa primeira parte da aula, tá, pessoal? A nossa aula está dividida em 2 momentos. Agora você deu uma pausa, beba uma água, ok? E também, já nós vamos dar continuidade ao nosso encontro de hoje. Tudo bem? Então, aqui, já encerrando aqui nesse primeiro momento, e aí dando continuidade logo em seguida, tá? Um abraço. Ok, pessoal, tudo bom novamente? Então, mais uma vez, né, conversando aqui com vocês dando continuidade à nossa leitura sobre culturas, tendências culturais na América. Tendência é uma palavra um tanto quanto, na minha opinião, perigosa para esse assunto. E, né, na nossa segunda parte da aula de hoje, nós já vamos adentrar nos textos, né, como, por exemplo, o texto 36, que é um texto de origem, né, de autoria do Otávio Ianni, né, muito famoso no campo da sociologia, principalmente. Seus textos também são utilizados no campo da história. Ele que tem formação em filosofia, vou já compartilhar aqui a tela em que nós temos uma apresentação sobre sua biografia, rapidamente, para que vocês também vejam por imagens, né? Às vezes falamos de um autor por vezes, mas, no entanto, a gente esquece de mencionar também deixa eu falar principalmente seu rosto, né? Quem é a pessoa, né? Então, muito famoso o Otávio Ianni, né? Colou grau em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Eu falei que ele era filosofia e que ele tinha formação em filosofia, eu peço desculpas. Formação em Ciências Sociais, em 54, né? Então percebam que é um contexto aqui em que as questões políticas no Brasil estão fervilhando, né? Bem associado também aos debates. Um dos seus livros mais famosos é o Ditadura e Agricultura, também muito importante no que diz respeito aos estudos sociais, né? Tem suas influências. Foi aposentado pelo AI-5, né, no ano de 1968, o famoso Ato Institucional número 5, né? Foi professor também da USP e integrou a equipe de pesquisadores
do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, né? Também foi professor visitante, retornou à USP apenas nos anos 90, né? Quase 68, 78, 88, quase 30 anos depois, certo? Com o professor emérito, né? E aí esteve mais claro. Ok? Então é o seguinte, né? Participou da Escola de Sociologia Paulista, a famosa Escola Paulista, em que você tem Emília Viotti da Costa, você tem Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, né? Então, e junto com Florestan Fernandes, quem ele conheceu, e também com Fernando Henrique Cardoso, né, no período já mais contemporâneo, considerado um dos grandes sociólogos. Entre as suas principais obras estão A Cor e Mobilidade Social em Florianópolis, Homem e Sociedade, Metamorfose do Escravo, Industrialização e Desenvolvimento Social no Brasil, Política e Revolução Social no Brasil, Estado e Capitalismo no Brasil, o colapso do populismo no Brasil, assim como também a formação do Estado populista na América Latina, imperialismo e cultura, também isso aqui é muito interessante, muito importante, Escravidão e Racismo, Ditadura do Grande Capital, Classe e Nação, Dialética e Capitalismo, Ensaios de Sociologia da Cultura, a Sociedade Global, né? E faleceu no ano de 2004, certo? Então, isso aqui é uma pequena informação da sua, uma breve biografia dos trabalhos e da sua vida como professor, certo? E no texto do Ottaviani é interessante notar que, só um momentinho, é interessante observar, nós aqui, a leitura antes de começar, antes de começarmos no texto, é interessante nós termos essa noção do que nós entendemos por cultura, né? Por isso, para que nos auxilie neste momento, nós vamos ter dois autores, né, muito conhecidos nos seus campos. Um deles é o Roque Laraia, né, com um livro bem simpático, um livro de fácil interpretação, fácil leitura, acessível, inclusive para alunos. Na minha opinião, esse livro pode ser trabalhado com alunos no ensino médio, certo? Embora muitos só o conheçam na faculdade, ok? Cultura é um conceito antropológico, então aqui a gente já faz uma ponte com a antropologia, né? Lembrando que as nossas atividades têm as suas funções, em especial, trabalhar e dialogar com outras áreas do conhecimento, e também com a antropologia, né, do Clifford Geertz, né? Principalmente esse livro aqui, né? Você encontra na internet, encontra em bibliotecas, que é a Interpretação das Culturas. Na minha opinião, um livro também que a leitura não é difícil, felizmente. Às vezes nós temos dificuldades em textos no campo da antropologia, mas que nos auxiliam em várias formas. Então, aqui, quando nós estivermos conversando sobre culturas, estaremos conversando também sobre antropologia, né, principalmente. Ok? Então, vamos lá. Sobre Clifford Geertz, no caso, né, ele estudou antropologia em Harvard, né, a famosa escola de antropologia de Harvard, no caso. Você também tem, ele também foi professor, né, do departamento da Universidade de Chicago, famosa Universidade de Chicago. Também foi professor de estudos do Instituto de Estudos Avançados na Universidade de Princeton, né. Em 73 é um livro também que ele publicou, né, o livro A Interpretação das Culturas, o qual foi considerado uma grande influência para uma geração de cientistas sociais. Então, de uma certa forma, ele abriu o leque no campo das ciências sociais também, considerado o fundador da antropologia interpretativa, trazendo uma nova maneira de estudar a antropologia através de uma linha interdisciplinar. É isso que eu gosto no Clifford Geertz, né, que leva o indivíduo a debater sobre o assunto exposto. O assunto exposto é qualquer um, no caso, né, sobre os aspectos culturais, certo? Então, e junto com as interpretações das culturas, ele escreveu outro livro também chamado Saber Local, além de tantos outros. Já o texto do Roque Laraia, né, ele pode dizer que a cultura, de uma certa forma, influencia ou tem a capacidade enorme de influenciar o comportamento social e diversificar a humanidade, né?
É isso que você percebe nos aspectos culturais também, as diferenças, né? Por favor, não vejam, às vezes, aquela ideia de unir, né, de uma coisa única, homogênea. Isso é muito perigoso, diga-se de passagem, pode autorizar ou legitimar a ação de regimes ditatoriais, ok? E aí, no caso, também, segundo o próprio Clifford Geertz, né, fazendo já uma dobradinha Geertz e Oclaray, compartilhando aqui, né, a cultura é a mediação entre o poder e o objetivo de sua ação, né? Ou seja, passa a ser visto como um conjunto de significados transmitidos historicamente, ou seja, incorporados através de símbolos que se materializam em comportamentos, né? Sem homens, certamente, sem o ser humano, certamente, não haveria cultura. Mas de forma semelhante e muito significativamente, sem cultura não haveria ser humano, né? E aí, nesse ponto, é interessante porque a gente tem que tomar muito cuidado em dizer que quando uma pessoa tem cultura e a outra não. Essa frase, por favor, não falem ela nunca mais, certo? E um ponto interessante que a gente tem que destacar aqui é que o ser humano, ele é um consumidor, ele é um propagador, ele é um construtor, ele é um assimilador, ele pode destruir também, por que não, né? Quando o assunto é cultura, todo ser humano tem cultura, todo ser humano é um ser cultural, seja ele quem for. Nós transpiramos cultura, vamos dizer assim. Nós conversamos sobre cultura, nós nos alimentamos e difundimos culturas, por exemplo. Então, a palavra cultura, ou culturas, melhor dizendo, ela está ligada ao ser humano, é algo que está, como você diz, às vezes, com relação ao fanatismo de um time de futebol, por um time de futebol, é algo que está na veia, vamos dizer, né? Na veia, nos olhares e por aí vai. Certo, galerinha? Então vamos lá, né? No texto do Ottaviani, ele aponta que nós temos 4 tendências de culturas na América Latina, certo? E aí, no caso, a gente tem que estar atento, né, às influências do Ottaviani com relação a sua leitura de pensamento, né, sobre a cultura, no caso, né? E aí ele aponta, só um momentinho, aí ele aponta, nesse caso, uma tendência colonial, né, de colonização, uma tendência cosmopolita, uma tendência nacional, aqui já a influência das independências das colônias na América Latina, a construção de identidades, né, e também a socialista, já no aspecto da influência do materialismo histórico na América Latina, né, e a hegemonia, por exemplo, do regime socialista, do regime em Cuba, por exemplo, né, a tendência também com a formação de algumas ligas, né, com viés socialista e tudo mais. Ação. Então vamos lá. E aí, dando continuidade, por isso que ele aponta essas tendências, né? As interpretações sobre os processos de colonização na América, né? Ele aponta aqui, no caso, como que isto influenciou nos diversos encontros culturais e que, por vezes, isso, em alguns pesquisadores mais antigos falavam dos chamados choques de culturas, né? Os culturalistas mais contemporâneos preferem trabalhar em encontros culturais, né? Então ele fala sobre as interpretações, sobre os processos de colonização na história, né? Uma coisa muito, muito vigente em vários estudos, alguns estudos até mal feitos, né? Alguns muito mal interpretados, alguns até panfletários, mas que então estão presentes e são estudados, né? Principalmente seja para criticá-los, é claro, né? Ele aponta que o segundo colonialismo, o cosmopolita, né, ele é diverso do anterior, ou seja, ele esboça outras tendências com relação a estudos culturais na América. Claro que algumas palavras provavelmente poderão estar em desuso, uma vez que este texto foi publicado, né, na década de 70, década de 80, obviamente. E essa interessante nessa leitura cosmopolita é que aponta, né, transforma o intelectual, uma coisa bem interessante, e que é até curioso, às vezes a gente estuda as culturas por meio
de uma forma até de leituras de gabinete, assim, ou nós nos consideramos culturalistas estudando em gabinetes. Isso é muito perigoso. Ele transforma o intelectual em cronista, né? E o viajante, ele valoriza o olhar do estrangeiro, né? O olhar de quem está de fora, adentra no território e faz com que as pessoas, né, tenham aquela visão a partir do estrangeiro e não, por exemplo, a história dos povos indígenas na América a partir do próprio indígena, por exemplo, né? Parece que é algo que não tem tanto crédito, mas se alguém com uma formação superior escreve sobre a história dos povos indígenas da América, esta pessoa é capacitada, esta pessoa é instruída, né? Então a gente tem que estar muito atento com relação a isso, certo? A gente transforma o nacional em curioso, né? Em algo folclórico, em algo insólito. Isso é muito interessante, porque aqui no caso da palavra nacional a gente tem que também associar, né, a nacionalismo, a pátria, a nação, né? Influências também, né, do positivismo sobre a nossa trajetória, né? Isso que é um ponto bem interessante, né? E aí a gente faz as grandes críticas, né, que são os chamados intelectuais de gabinete, né? Isso tem a rodo, seja em qualquer área do conhecimento, história, geografia, antropologia, filosofia, relações internacionais e por aí vai, né? Você resolver os problemas do mundo ou entender o mundo a partir do seu quarto, né? Então, eu tenho internet, então a internet já me basta para entender o mundo, por exemplo. Aí eu tenho um livro do meu autor favorito que se você falar mal, inclusive, eu irei cancelar você, mas ele é suficiente para que eu entenda um mundo o qual eu nunca vi, né? Mas ele é importante, ele é fundamental. E aí ele aponta uns campos, né? Como é que eu diz assim, de renome, vamos dizer assim, né? De gabinetes, como por exemplo Paris, Londres, Berlim, Nova York, né? Uma leitura que nós entendemos por eurocêntrica também, né? Temos que estar muito atentos a isso. Claro que você tem universidades que são antigas, né? Que são muito mais antigas, centros de estudo que são quase praticamente centenários, né? Incentivo a pesquisa, né? Incentivo a pesquisa, um negócio meio difícil no Brasil, mas que existe, assim, né? Lá no fundo da tela. Mas que são grandes estudos, grandes pesquisas que incentivam expedições para várias regiões em vários continentes, né? Então não são coisas assim, eles não fazem essas pesquisas à toa. Convém lembrar também, né, que a origem da antropologia também está associada ao imperialismo no século XIX, né? E você conhecer um povo com estratégias para poder ocupar aquela região. Nos aspectos culturais também não é diferente, tá? Por favor, pessoal, ok? Tem a leitura, né, também do mineiro, do indígena, do camponês na América, né, como alguém inferior, como alguém paupérrimo, não que a miséria na América seja pequena, mas como alguém assim que precisa, né, de um Messias. Essa leitura messiânica é uma leitura eurocêntrica aqui, tá? Para abrir os olhos daquele povo e fazer com que eles possam promover uma revolução e etc. Né? A leitura do mito do bom selvagem, né? Aí você tem que pesquisar Rousseau, né? Para ter aquela leitura que até hoje nos imaginários se faz muito presente e que é muito perigosa, é preconceituosa, é excludente, no caso, certo? É eurocêntrica também, ok? E que influencia até hoje algumas leituras no campo das ciências humanas. Nós temos que tomar muito cuidado, né? A gente tem que associar também, claro, as misérias e aos golpes militares, civis militares, que aconteceram na América, né? E aqui o Ottaviani faz menção ao golpe militar em 68, né? Civil militar em 68 no Chile, né? Com a destituição de Salvador Allende, por exemplo, né? Que já vinha também de um contexto de golpes civis militares pelo continente, não foi o primeiro, não foi, né? Não seria o último, né? Ele reconhece, claro, obviamente, o Ottaviani estudava sobre isso, né? Sobre as condições sociais nas Américas. Ele conhece as condições difíceis dos povos, né? Mas também deixa vago aquela projeção de mudança, né? Você fala da miséria,
mas ao mesmo tempo você não apresenta uma solução, e apresenta uma solução ainda que tenha que necessariamente precisa vir, né, do exterior, né, como algo messiânico, ok? A gente tem também algumas leituras, né, sobre os papéis e as ambiguidades e reproduções a partir do século XIX, A Sombra do Poder, e aqui é mais uma referência naquelas leituras da formação dos Estados Nacionais nas Américas, a construção de identidades, que nós já conversamos no início da aula, né, por exemplo, a construção da identidade de um brasileiro, né, a leitura quanto à subordinação das repúblicas nas Américas aos imperialismos, né, uma palavra também, uma expressão moderna, né, sobre a subserviência dos países, embora a gente também precise lembrar dos grandes casos de corrupção que existem nesses países e nessas repúblicas, assim como também você tem no Brasil, é claro, né? Nossa leitura sobre o domínio imperialista dos Estados Unidos também é muito forte. Diga-se de passagem, até hoje, né, não negando a potência econômica e militar e política dos Estados Unidos, mas também a gente precisa romper com esse discurso de que tudo é culpa do imperialismo estadunidense, né? E de ter sempre um bode expiatório. Embora, claro, a gente precisa estar atento que, obviamente, os Estados Unidos, diante da sua política externa, sempre tem uma preocupação com o seu país e fará de tudo com que o seu país seja alvo no sentido, né, ainda que para isso precisa estar com os olhos muito atentos às Américas, embora as ameaças maiores estejam fora da América, ok? Nesse momento, certo? Então fica até um debate, né? É verdade ou isso é senso comum? Depois você conversa com seus alunos com mais calma sobre isso, certo? No campo das artes, a importância de nós estudarmos as artes é justamente um exemplo que ele fala, né? Justamente nessa leitura de rompimento, né? Essa leitura de associar uma possibilidade de uma construção de aspectos culturais e artísticos nacionais, e aqui você tem a famosa Semana de Arte Moderna de 1922, né, que ano que vem estará completando, né, seu centenário, né, que surgiu, né, Semana de Arte Moderna de 22, né, surge, né, no ano em que se celebrava, né, os 100 anos da independência do Brasil, e tinha-se como propósito, é claro, né, a ideia de um rompimento com aquelas culturas, as chamadas culturas artísticas anteriores, como o parnasianismo, o simbolismo, a arte acadêmica, né, um rompimento com um tradicionalismo cultural associado às correntes literárias e artísticas anteriores, por exemplo. Então, quem já estudou sobre a Semana de Arte Moderna de 22 vai perceber que a Semana de Arte Moderna ela teve mais influência e mais consequências, assim, digamos, anos depois da realização do evento do que no momento do evento, né? Há quem diga que a realização do evento tenha sido um fracasso, mas isso aí depois a gente estuda por outros motivos. Mas a gente vai identificar aqui nessa situação justamente todo o envolvimento, né? Ela não aconteceu no Rio de Janeiro, ela aconteceu em São Paulo, por exemplo, né? Estava associado a elites paulistas, né? Você não faria um evento no Teatro Municipal de São Paulo se você fosse pobre, né? Diga-se de passagem. Nós precisamos estar atentos a isso. Então a gente precisa estar muito atento e identificar que isso foi um movimento que aconteceu nas elites de São Paulo, no caso, certo? E aí você vai encontrar alguns nomes como Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, né? O próprio Villa-Lobos, por exemplo, que vai identificar aspectos na área da pintura, da música, né? E da literatura também, né? Então, isso são alguns Oswald de Andrade também nós não podemos esquecer, certo? Então, a gente, nesse primeiro momento, a Anita Malfatti, Cândido Portinari, Antônio Paim Vieira, Ian Prado, né, Zina Aita. Você tem no campo da escultura também, acho que às vezes é pouco citado, né, o Vitor Brecheret, né, o Hildegardo Veloso. No campo da escritura, da literatura, né, os escritores, Tasso de Almeida, Oswald de Andrade, né, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, né, dentre tantos
Outros no campo da música, por exemplo, novamente, Heitor Villa-Lobos, mais conhecido, Hernani Braga. No campo da arquitetura é interessante, porque às vezes a gente menospreza, a gente esquece, e é até curioso. Quando você estuda arquitetura, você vê muito arquitetura moderna, só que quando o assunto é Semana de Arte Moderna, a gente vê muito pouco, né? Um ponto bem interessante isso aqui. Então você vê menções, por exemplo, a John Grace, Antônio Moya, George Prinzerel, por exemplo, ok? E dentre outros que participaram, outros e outras, ok? Beleza, pessoal? Então aí nós temos essa primeira menção, nessa primeira parte do texto, ok? E aí, justamente com relação ao chamado materialismo histórico também, é chamado como que o materialismo histórico chega na América, entre aspas, né? E influencia todo um papel de estudos, de interpretações, né, sobre o que acontece no continente, certo? Isso aqui é muito interessante você estudar, né, de uma forma à parte, né, como que isso esteve presente, por exemplo, nas universidades, como que isso forma, né, corpos intelectuais até os dias de hoje, certo? E as várias vertentes também do materialismo histórico e as suas vertentes, né, as ramificações do materialismo histórico. Na página 37, né, aqui no caso a gente vai na página 37, não, perdão, no texto 37, nós já temos outras leituras, né? E aí eu compartilho, é claro, né, ela que está sempre presente em concursos, a nossa querida Mafalda, né? Quando ela está fora dos concursos, quando ela está na internet, as suas tirinhas são maravilhosas. Quando ela está em provas, a gente entra em desespero, porque às vezes a gente não sabe, a gente esquece, a gente começa a chorar, né? Quem é o sujeito, onde é o objeto, qual é o objeto direto, acha o verbo, como é que você achar o verbo é tranquilo, mas outras coisas que a gente não sabe, e entra em desespero, e aí começa a ficar com raiva da Mafalda, como se ela tivesse culpa, mas na verdade a culpa é nossa, que não estuda direito, ok? E aí é justamente um ponto muito interessante no texto 37, né, que com relação ao humor, a importância do humor em regimes ditatoriais, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda, né? Independente de quais regimes sejam, qual regime seja. Mas tem uma frase que é fabulosa nesse texto, que é: toda ditadura começa a ser destruída quando se faz piada com o ditador. O que vocês acham desta frase? Conversem com seus alunos sobre ela, sejam críticos, né? E aí os vários exemplos, né? No caso, nós estamos começando pela Mafalda, né, que são críticas atemporais. É interessante que a Mafalda, se você for ver, você vê progressistas usando a Mafalda, você vê conservadores usando Mafalda, pessoas à direita usando Mafalda, pessoas à esquerda usando Mafalda. Você percebe que ela é atemporal, assim, ela transcende, né, um determinado grupo, né? E isso é maravilhoso, né? Ok? Você tem outros autores ao redor do mundo, Brasil também, ao redor das Américas, né? No caso, a Mafalda foi criada, né, pelo Quino, né, famoso. A Mafalda é patrimônio na Argentina, né? É patrimônio mundial, né? Diga-se de passagem, né? Faleceu no ano de 2020, inclusive, né, o Quino, né? Deixando os fãs e a própria Mafalda órfã, vamos dizer assim, né? A Mafalda é sempre conhecida por recusar ou criticar o mundo, né, como ele é, né, procurando sempre formas de questionar e de mudar a sociedade, né. Ela sempre levantou temáticas como, claro, obviamente, o modo de produção capitalista, desigualdade social, por exemplo, né, de forma humorística, é claro, né. É até interessante, né, que no caso a Mafalda, ela, pela idade, é como se ela tivesse 6 anos, né, baixinha, de cabelos fartos, escuros e rebeldes e amarrados com um laço cheia de opiniões e dúvidas sobre o funcionamento da sociedade. É uma coisa bem interessante. Eu estou lendo aqui na e-biografia, ok? Então, ela nasceu, né, de um berço de classe média na Argentina, né? A Mafalda, assim, né, a personagem, é claro. E isso que é interessante nela, a preocupação com o futuro do mundo e da humanidade. Né? Umberto Eco, né, um grande escritor italiano, às vezes em um prefácio escreveu que
definiu a Mafalda, né, num prefácio que escreveu para Aquino em 69, como sendo uma heroína zangada que recusa o mundo tal como ele é. Né? Ou seja, Mafalda está sempre inquieta. Perfeito? Vamos lá. Então, e junto, né, não foi apenas a Mafalda, mas nós também temos vários outros exemplos, inclusive no Brasil, como, por exemplo, Milô Fernandes, né, junto com outros intelectuais, né, fundaram, por exemplo, um jornal chamado O Pasquim, ok? Então, quando vocês também estiverem estudando sobre o humor em tempos de regime militar, pelo menos no Brasil, com certeza o nome do Milô Fernandes estará presente, certo? Faleceu em 2012 também, né? Foi um grande escritor, escreveu para revistas como o Cruzeiro, que é uma revista muito famosa, a Veja, que até hoje é conhecida, embora esteja em decadência também, né? Sempre se dedicou à escrita também. Então, assim, quando você estuda sobre o Pasquim, ou sobre... Você vai estudar sobre Milô Fernandes, e quando você estudar sobre o Milô Fernandes, com certeza você vai também estudar sobre o Pasquim. Quer você goste ou não, certo? E aqui um exemplo bem interessante, ó. Durante o regime militar, o Pasquim foi fechado, né? E alguns integrantes foram presos, como, por exemplo, o Ziraldo, né? Criador do Menino Maluquinho, Fortuna, Sérgio Cabral, Paulo Francis, o famoso Paulo Francis, pelas suas falas, né? E a sua participação no programa Manhattan Connection, né? Muito famoso também, faleceu muito cedo, na minha opinião, né? Embora ele tivesse também uma idade avançada. Ok? Então, quando você também estiver estudando sobre regimes militares na América, é interessante você estudar sobre o humor. Um programa também que pode ser muito interessante com relação ao regime militar, né, isso já nos anos 80, era o programa Viva o Gordo, né, realizado pelo Jô Soares, muito famoso, né? E, inclusive, diga-se de passagem, né, o programa, na verdade, se chamava Viva o Gordo e Abaixo ao Regime, uma forma de falar abaixo ao regime militar, né? Obviamente, quem conhece Jô Soares sabe que ele é gordo, etc, né? Ele nunca negou isso, inclusive ele faz humor sobre isso, é claro. E aí, a ideia do programa era se chamar Viva o Gordo e Abaixo ao Regime, como uma referência ao regime militar, ok? Se você colocar na internet, você vai encontrar vários episódios do programa Viva o Gordo, um melhor que o outro, né? Programas de humor, que é diferente de programas de piada, ok? Às vezes a gente acha que o humor é fazer piada, o que não é verdade, ok? Mas fica como dica para vocês pesquisarem, tá bom? E aí, no caso, né, a importância da sátira, não apenas a gente fala, claro, que a gente fala isso de regimes ditatoriais, mas até em momentos de dificuldade mesmo, né, tudo mais, a importância do humor, a piada é uma fantasia, a piada como uma fantasia popular, né, o humor gera risos, e aqui eu estou pegando trechos, né, do texto que está presente no texto 37, o humor gera risos e solapas, pretensa seriedade e eternidade da mais poderosa tirania, o riso significa negação do governante da forma de seu governo. Pela sátira, o povo transforma o tirano e os seus comparsas em personagens, caricaturas e fantoches. As tiranias inventadas por autores são invenções e não tem nada a ver com o real. E aqui é muito interessante essa frase, porque às vezes a gente associa, você vê em alguns programas, né, qualquer semelhança com qualquer coincidência qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? Era uma estratégia de fuga para você dizer que não estava tendo como inspiração alguma influência real, vamos dizer assim, mas que por coincidência, às vezes algum nome, alguma prática estava associada também, né? Um ponto bem interessante também são as invenções literárias, né, as chamadas liberdades poéticas e as criações das linguagens. Aqui é uma coisa bem interessante, e aí, para finalizar esse texto 38, a importância da leitura, né, aí vou colocar o nome da sua obra, é claro, né, uma das mais famosas, que é
do Garcia Marques, o nosso Gabo, o nosso Gabriel Garcia Marques, que é 100 anos de solidão, né? O realismo fantástico, uma obra atemporal, uma obra que ou você se apaixona ou você a odeia, não tem outro termo, não tem meio termo, certo? E Gabriel, né, Garcia Marques, que foi vencedor que recebeu um Nobel de Literatura, né, pela sua obra, não apenas esta, mas por outras também, era uma e que nos permitiam, né, digamos assim, sonhar, né, você pensar ou refletir e sonhar para além do regime que você estava vivendo naquela época. Certo, pessoal? Então, finalizando esse texto número 38, aqui a gente, texto 37, perdão, a importância do humor. E você, como professor, como faria uma aula voltada para o humor? Hein? Ou sobre o humor, ou sobre política e humor? Como seria? Fica a dica, fica o questionamento, né? E aí, o texto 38 é a música Apesar de Você, que você provavelmente já conhece. Caso ainda não conheça, pesquisa na internet. Você vai ver na descrição aqui da aula de hoje, né, algumas informações, um link que vai, obviamente, levá-lo para a letra da música e a canção de Chico Buarque, né? Chico Buarque, famoso pelos seus textos, pelas suas obras, né? Também perseguido durante o regime militar, mas também participou de festivais da canção antes do AI-5, né, os famosos festivais internacionais da canção. Tem um posicionamento à esquerda, na leitura progressista. Você irá encontrá-lo, né, sempre em defesa de, da administração Lula e da administração Dilma, por exemplo, né, torcedor fanático pelo Fluminense. Então aqui, tudo que eu falar, é claro, vocês já sabem melhor do que eu, certo? E aí um ponto muito interessante que é muito bom a gente associar é ver como que nós podemos também trabalhar com a música, né, no ensino de história, né? Aqui são alguns exemplos dos festivais internacionais, a canção popular do Rio de Janeiro. E aqui várias pessoas, Elis Regina, Clara Nunes, Wilson Simonal, você também tinha Jair Rodrigues, Caetano Veloso, faltam, aqui tem pessoas, provavelmente que vocês já escutaram em algum momento, né? E que daria para renderiam aqui ótimas aulas, no caso, né? Cenas musicais, aqui a banda Os Mutantes, com a Rita Lee, o Arnaldo Antunes, por exemplo. Quem deu o nome Os Mutantes foi o Ronivon, famoso Ronivon, ok? Então aqui, Gilberto Gil também, perdão, não poderia esquecer. O movimento Tropicália também, não se esqueçam do movimento Tropicália. Ok? Esta foto famosa, né, representando o movimento. Você também pode levar para o campo do cinema, né, e a menção ao chamado cinema novo, com Glauber Rocha, mas aqui nós não vamos entrar nessa discussão, já é um outro campo. A Tropicália surgiu agora na mente. Obrigado por terem me lembrado de coração. Então vejam como que a música, né, e assim, detalhe, o texto 38 é só a letra da música Apesar de Você. Não tem introdução, não tem nota de rodapé, não tem considerações finais. Ponto. Acabou. Certo? Da mesma forma que nós vamos encaminhar para os nossos derradeiros momentos, né? E pegando o texto do José Lopes, que são as tecnologias e a cultura, né? Inclusive finalizando a nossa aula de hoje. Né? Pergunto a vocês como associar ou como trabalhar culturas e tecnologias. Isso é possível? Estariam as tecnologias acabando com as culturas? Ou as culturas estão, de uma certa forma, auxiliando as tecnologias? Como que a gente pode interpretar também essas avenidas? Né? É uma avenida de mão dupla? Uma avenida de mão dupla é meio estranho. Uma rua de mão dupla, vamos colocar aqui, ou não? Né? Pode ser que sim, pode ser que não. O que você acha? Né? Diga lá, dê a sua resposta. Coloque também, por exemplo,
como que as culturas ou como que as tecnologias podem influenciar novas, ou conhecer novas culturas, né? Afinal, as palavras que você utiliza, né, são de origem estrangeira, não são de origem portuguesa, perdão, né? Embora a sua língua, né, provavelmente seja o português, né? O fato de você estar usando uma calça jeans, sempre gosto do exemplo da calça jeans, ou consumir uma bebida que venha do exterior, ou um alimento, por exemplo, como o milho, né, que não foi inventado no Brasil, o arroz não foi inventado no Brasil, cana-de-açúcar não foi inventado no Brasil, né? No entanto, você a consome com certa frequência, uma pizza à noite, você comer sushi, você comer churrasco, né? Tudo isso influencia você escutar músicas, por exemplo, né, via Spotify ou outras redes sociais, outros aplicativos digitais. Como que isso influencia nos campos da cultura? O fato de você ter preferência por uma certa comida e não mais por outra, né? Então mostram que há uma série de influências, né? Porque, por exemplo, né? Deixa eu verificar aqui, deixa eu ver se dá certo. Empresas contratam antropólogos, por exemplo, né? Por que essas marcas, ó, essa matéria aqui é maravilhosa, tem tudo a ver com cultura também, né? Seria influência, dominação, imperialismo, o que vocês acham? O que vocês acham, né? Aqui a ideia, vou terminar com forma de provocação, mas por que elas, empresas que provavelmente vocês nunca tenham escutado falar, né? Unilever, Citroën, Sai, né? Opa, Gustavo Kirten aqui, vamos lá. Telefônica, uma das mais importantes do mundo. Toyota, nunca ouviram falar, né? Kraft Food, PepsiCo, né? Vem recorrendo aos serviços de um profissional que antes ficava restrito à sala de aula. Você menospreza, né? É um antropólogo. Um bom exemplo é o que uma grande empresa de cosméticos queria vender para a mais nova classe C. Eu abomino essas expressões aqui, tá? Esses conceitos. Classe A, B ou C, eu acho um porre, muito chato, tá bom? Mas não é legal. Então, assim, vejam como que antropólogos e sociólogos são contratados por grandes empresas para entender aspectos culturais de um meio, ok? E aí você pode se questionar, isso seria uma forma de um novo imperialismo, ou um imperialismo do século XXI, considerando que a antropologia surgiu, né, para fins imperialistas? O que vocês acham, pessoal? O que vocês acham? E com isso, nós encerramos a aula de hoje. Certo? Tendências culturais, cultura. Esqueci de falar uma outra coisa. A palavra cultura, ela também, de um autor chamado Alfredo Bose, ela também tem uma referência à palavra, ao campo da agricultura, né? De você colher, né, algo, de você trazer algo, de você captar algo. Então, quando nós falamos de cultura, você também pode fazer uma ponte muito interessante com o campo da agricultura, né? Lançando sementes, colhendo, né? Trazendo para si. É uma coisa muito interessante, que por vezes passa batido. Eu quase esqueci, né? Uma frase terrível também. E eu, antes de encerrá-la, não poderia deixar de falar sobre isso. Certo, turma? Pessoal, alguma dúvida, qualquer situação, deixe-me ver se eu esqueci mais alguma coisa, provavelmente não. Não, tudo certinho. Claro que uma coisa ou outra sempre estará faltando, mas estamos aqui para ajudar. Pessoal, muito obrigado pelo encontro de hoje. Hoje foi bem informal mesmo, certo? Mas com uma forma que vocês possam entender melhor o conteúdo. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, tá? Estou à disposição. Isso aqui foi uma breve leitura mesmo do texto. Semana que vem nós já vamos iniciar outros textos, tá bom? E eu quero desejar a vocês uma ótima semana, bons estudos, continuem se cuidando. Um beijo, querido, aqui, ó, em Libras, show de bola, ok? Felicidades e até semana que vem. Tchau, tchau, Deus abençoe. Tudo de bom. Obrigado por tudo, tá bom, pessoal? Vocês são incríveis. E aqui eu vou interromper a gravação.